Olá pessoal, vou falar para vocês agora sobre a aceleração vetorial. Vamos dar uma olhada aqui. Se existia a aceleração escalar média, como que a gente calculava? Eu calculava a aceleração escalar média assim, Era só fazer a variação da velocidade escalar pelo intervalo de tempo. Por analogia, como é que eu vou calcular a aceleração vetorial média? É só você fazer a variação da velocidade vetorial pelo intervalo de tempo. Então vamos pensar agora sobre a aceleração vetorial. Quando que vai ter aceleração? Vai ter aceleração sempre que o vetor velocidade sofrer qualquer tipo de mudança. A aceleração está relacionada à mudança na velocidade. Então, qualquer coisa que mudar do seu vetor velocidade vai ter aceleração. Então, por exemplo, se o objeto correr mais ou correr menos, teve mudança na velocidade, vai ter aceleração. Só que se o objeto fizer uma curva, vai estar mudando a direção do vetor velocidade. Então vai estar tendo aceleração do mesmo modo, vai estar tendo aceleração também. Então a aceleração ela não vai ser relacionada apenas se corre mais ou se corre menos. Vai estar relacionada a qualquer mudança no vetor velocidade, seja de valor, seja de direção, ok? E para facilitar o estudo, a gente vai dividir essa aceleração vetorial em duas partes, em dois pedacinhos, duas componentes. A primeira componente é a aceleração tangencial. A aceleração tangencial ela é ligada à variação da intensidade do vetor velocidade. Então, se o objeto correr mais ou correr menos, é essa aceleração aqui que a gente vai estar falando. E como que eu represento ela? Direção vai ter a mesma direção do vetor velocidade. Qual é o sentido? Se a aceleração tangencial e a velocidade tiverem o mesmo sentido, eu digo que é acelerado. Se a aceleração tangencial e o vetor velocidade tiverem sentidos opostos, eu digo que é um movimento retardado. E qual que vai ser a intensidade da aceleração tangencial? Vai ser o valor absoluto da aceleração escalar instantânea. Então aquela aceleração que a gente calculava lá atrás, ela vai ser a intensidade da aceleração tangencial. Então lembra? Quando tem aceleração, quando o vetor velocidade sofre alguma alteração. Se o que modificar for o valor da velocidade, a aceleração que vai ter é a tangencial. Só que existe a possibilidade de o que mudar é a direção. Então imagina um objeto fazendo uma curva. O que vai estar mudando é a direção do vetor velocidade. Aí nós dizemos que a aceleração é a aceleração centrípeta, tá certo? Como que é a aceleração centrípeta? Direção vai ser normal ao vetor velocidade, vai fazer 90 graus com o vetor velocidade. Sentido vai apontar sempre para o interior da curva. E a intensidade, se for uma trajetória circular, eu calculo desse modo. Velocidade ao quadrado pelo raio. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem um exemplo da aceleração centrípeta, ok? Bom, mas imagina a seguinte situação. E se eu tiver um caso em que o móvel corre cada vez mais ou cada vez menos e também faço uma curva? Bom, se ele corre cada vez mais, por exemplo, vai ter a tangencial. E se ele faz uma curva, vai ter a centrípeta também. Então eu vou desenhar aqui um caso para resumir tudo e que mostre em que aconteça as duas possibilidades. Olha aqui, aceleração tangencial, mesma direção, e nesse caso eu desenhei com o mesmo sentido. Aceleração centrípeta, fazendo 90 graus, e para o interior da curva. Então, nesse caso, eu tenho uma situação em que o móvel está correndo cada vez mais, porque tem a tangencial apontando para o mesmo lado da velocidade, e também que faça uma curva, porque tem a centrípeta. Pode acontecer? Pode. Aí como é que eu acho a aceleração vetorial? É só fazer uma soma vetorial das duas componentes aqui. Vamos aplicar a regra do paralelogramo. Tá aqui. Achei a aceleração vetorial. Então se as duas coisas forem acontecer, vai ter as duas componentes. É só você fazer uma soma vetorial das duas componentes. E aí a gente encontra qual é o vetor aceleração.